Oi, gente, bom dia, tudo bem? Hoje na jornada nós vamos falar sobre uma decisão polêmica, né? Que Paulo tomou em conjunto com Tiago e com os anciãos da igreja lá em Jerusalém. Lembra da jornada de ontem em que nós comentamos que Paulo ele recebeu uma sugestão de Tiago e dos anciãos de que ele praticasse uma lei cerimonial para aplacar a ira dos judeus com relação a ele? Pois bem, vamos ver o que aconteceu e a gente vai ver qual foi o resultado dessa decisão. Atos capítulo de número 21 e o versículo é o de número 26. Diz assim, Então Paulo, tomando consigo aqueles varões, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer em favor de cada um deles. Pronto. O que aconteceu? Paulo, ele aceitou a sugestão de Tiago, um líder da igreja naquela época, e também dos anciãos. Ele aceitou praticar uma lei cerimonial que ele mesmo combatia. E o que a gente vê nisso? Bom, Paulo ele tinha uma premissa com ele, né? Ele tinha um princípio declarado que era este aqui, E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Essa passagem é bem conhecida porque ela é mais extensa, fala sobre fiz-me de louco para ganhar os loucos e assim por diante. Então Paulo foi condescendente com essa orientação, essa sugestão da igreja naquela época, para tentar aplacar a ira dos judeus e eles não verem Paulo com maus olhos. Só que Paulo, ele foi complacente, toda complacência, né, ela tem limites. Então, isso não caiu muito bem para ele. Por quê? Porque mesmo depois dele tomar essa decisão, olha o resultado da decisão que Paulo tomou. Lá no versículo de número 27 diz assim, quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele. Ou seja, a estratégia de Paulo não deu certo. Não deu certo. A orientação, ela tinha boas intenções, tentar livrar a pele de Paulo, tentar livrar até a própria vida de Paulo, mas a estratégia de Paulo não deu certo. Às vezes nós precisamos abrir mão de determinadas sugestões, conselhos que têm boas intenções, mas às vezes não tem Deus por trás. Eu não vou julgar essa situação, não vou me colocar no lugar de juiz dessa situação e dizer Paulo errou. Mas nós vemos que o resultado não foi aquilo que eles esperavam. Muito pelo contrário. A Bíblia diz que os judeus, após terminados aqueles 7 dias, lançaram mão deles. Por isso que nós precisamos sempre, mas sempre estar sendo guiados por Deus. Não é que porque era Paulo que ele não iria errar, que ele não iria falhar numa estratégia. Nós estamos falando de um homem de carne, de osso, um grande homem de Deus, mas de carne e de osso que pode errar. Mais uma vez, não estou julgando aqui que Paulo tem errado, mas o resultado daquela decisão, daquela estratégia não foi boa. Veja mais aqui o que aconteceu. Vamos lá para o versículo de número 28, que diz assim, clamando, varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo, e contra a lei, e contra este lugar, e, demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Olha o tamanho, a dimensão do alvoroço que foi causado por aquela decisão de Paulo, aquela estratégia de Paulo, né? 29, porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo, de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira ao templo. E alvoroçou toda a cidade, e houve grande concurso de povo. E pegando a Paulo, arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. Então você viu aí a movimentação que aconteceu diante daquela estratégia que Paulo, juntamente com a liderança da igreja, Tiago e os anciãos, tomaram. Então é muito importante tudo aquilo que nós vamos fazer, principalmente em momentos de tensão, porque havia uma grande tensão
na igreja. Paulo, aquele que era procurado pelos judeus, odiado pelos mesmos, tinha chegado em Jerusalém. De uma forma ou de outra, ele iria reunir os judeus e reunir a multidão, e eles iriam saber que Paulo estava ali. E como seria? A vida do apóstolo estava por um fio, e a igreja queria livrar a pele dele, queria livrar a vida dele da morte. E aí deram para ele essa sugestão que não deu certo. Então todas as estratégias, todos os planos, tudo aquilo que nós vamos realizar tem que ser levado para Deus. A Bíblia diz: consagre ao Senhor os teus planos e os teus propósitos serão estabelecidos. Então houve um grande alvoroço, e na continuação da jornada a gente vai saber como foi que isso se desenrolou. Mas que fique aqui essa orientação para você: consagre ao Senhor os teus planos, as tuas estratégias, e os teus propósitos serão estabelecidos. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, a tua palavra sempre abrindo os nossos olhos, falando ao nosso coração, nos dando compreensão maior sobre aquilo que está em nossa volta. Pai, que o teu Espírito possa guiar sempre esta pessoa que se coloca em oração comigo na tua presença e diz: Deus, toma a minha vida em tuas mãos e não me deixa jamais ser guiado por mim mesmo, mas sim sempre ser guiado pelo teu Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Amém? Muito obrigado pela sua atenção. Deixa o seu like, não esquece, compartilha, não fica com isso aqui só para você não, viu? A jornada continua.